Borrell propôs a aplicação de sanções contra ministros israelitas. Na faixa de Gaza, as crianças vão ser vacinadas contra a poliomielite. Numa venda estratégica de caças à Sérvia, Macron reforça que interesses e identidade sérvia só estão garantidos com a adesão à União Europeia. A candidata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, deu a primeira entrevista televisiva após a nomeação e criticou Donald Trump. PJ apreende 6,5 toneladas de cocaína e prende 3 pessoas no âmbito da Operação Tártaro. Droga tinha como destino mercados europeus. Milhares de peixes mortos no porto de Volos, no centro da Grécia, levaram autoridades a declarar estado de emergência na região. O chefe da diplomacia da União Europeia afirmou que o bloco deveria considerar a imposição de sanções a alguns ministros do governo de Israel, devido aos seus comentários sobre a guerra em Gaza. De acordo com Borrell, alguns ministros israelitas emitiram mensagens de ódio e propuseram coisas que vão contra o direito internacional. And I think that the European Union has not to have taboos in order to use our toolbox in order to make humanitarian law respected. But it's not my decision. I only have the capacity of proposal. Member states will decide. Os 27 países membros da União Europeia estão, no entanto, divididos sobre a sua abordagem à guerra em Gaza, sendo pouco provável que todos concordem com as sanções sugeridas por Borrell. Dobbiamo cercare di risolvere i problemi, convincere Israele a fare delle scelte che portino a cessate il fuoco a Gaza, perché questa è la priorità vera, non è con il riconoscimento della Palestina teorica, con le sanzioni ai ministri israeliani che si risolve il problema. Serve più diplomazia, servono messaggi. Israel concordou com uma série de pausas nos combates na faixa de Gaza, permitindo que milhares de crianças com menos de 10 anos sejam vacinadas contra a poliomielite. O anúncio foi feito pela Organização Mundial da Saúde depois de um bebê ter contraído a doença pela primeira vez em 25 anos no território palestiniano. I'm not going to say this is the ideal way forward, but this is a workable way forward. Not doing anything would be really bad. We have to stop this transmission in Gaza, and we have to avoid the transmission outside Gaza. A vacinação vai decorrer durante 3 dias em diferentes zonas do território e começa já este domingo. Russian forces are closing in on Pokrovsk, a town in eastern Ukraine in the region of Donetsk. With a pre-war population of around 60,000 people, Pokrovsk is a major road and rail hub, which lies on the key road used by the Ukrainian military to supply its forces in the area, specifically around Chasiv Yar and Kostiantynivka. It remains unclear if the Russian military command intends for Russian forces to fight their way entirely through Pokrovsk in frontal urban combat, as they have through the smaller towns east and southeast of Pokrovsk, or it aims to envelop or encircle the city as Russian forces previously attempted and failed to do against Bakhmut and Avdiivka. Ukrainian authorities have issued a mandatory evacuation order for families with the children. Around 600 to 700 people are leaving the town every day as the Russian forces are just few kilometers away and advancing. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, diz que a Europa Central irá desempenhar um papel fulcral no impulso ao setor europeu da defesa, antes da esperada nomeação de um comissário europeu para esta área. Von der Leyen falou do futuro deste setor na conferência Globsec em Praga. We Europeans must be on guard. We must refocus our attention on the security dimension of everything we do. We must think about our union as intrinsically a security project. And Central Europe has a crucial role to play.
Na conferência, von der Leyen disse que é necessária uma revisão sistemática da defesa europeia, uma vez que a União Europeia está a desenvolver uma defesa de dimensão continental. Proteger a Europa é, antes de mais, um dever da Europa, disse von der Leyen, acrescentando que, embora a NATO deva continuar a ser o centro da defesa, é necessário um pilar europeu mais forte. Por isso, o próximo Colégio de Comissários terá um responsável pela defesa. O presidente francês Emmanuel Macron assinou um acordo com o presidente sérvio para vender 12 caças Rafale e encorajou a adesão do país à União Europeia. O anúncio foi feito durante uma conferência de imprensa em Belgrado durante a visita de Macron para reforçar os laços da Sérvia com a Europa. Macron classificou o acordo como histórico e importante. Le choix des avions de chasse Rafale par la Serbie est à cet égard un choix clair, celui d'une alliance de long terme entre nos deux pays, au sein d'une Europe plus forte et plus souveraine. Et que ce choix participe de notre autonomie stratégique et du renforcement de celle-ci. Na mesma conferência de imprensa, coube a Vučić o esclarecimento sobre o acordo, que classificou como uma grande notícia. Pomoćnim logističkim paketom, dakle od rezervnih motora do svega drugog, ukupna vrednost ugovora je 2,7 milijardi, 12 potpuno novih aviona biće u vlasništvu Republike Srbije. A Rússia tem sido o fornecedor tradicional de aviões militares à Sérvia, que se tem recusado a aderir às sanções internacionais contra Moscou pela sua invasão da Ucrânia. O presidente francês encorajou a Sérvia a continuar o seu caminho futuro como membro da União Europeia, dizendo que o país só pode proteger os seus interesses e preservar a sua identidade enquanto parte do bloco. U tom smislu Srbija jednostavno jeste neprikosnovena i pokretač tog ekonomskog razvoja celokupnog Zapadnog Balkana. Ali ono što je činjenica, to nije dovoljno u pogledu dugoročnih perspektiva razvoja Srbije i mora se pokušati da se sustignu ili bar približimo se tim zemljama kao što su, na primjer, Slovačka, Rumunija, pa čak i Hrvatska i Slovenija. U tom smislu jako je bitno partnerstvo sa Francuskom. Mas a venda de Rafales à Sérvia, que tem ocasionalmente manifestado uma posição agressiva em relação aos seus vizinhos dos Balcãs, suscitou algumas preocupações. Uma delas é a forma como a França planeia impedir que a tecnologia sofisticada do Rafale seja partilhada com a Rússia. A candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, deu a primeira entrevista televisiva desde a sua nomeação, acompanhada pelo candidato democrata a vice-presidente Tim Walz, e abordou questões sobre as quais foi anteriormente criticada. A entrevista aconteceu numa altura em que os eleitores procuram saber mais sobre a candidata depois de Joe Biden ter desistido da candidatura às presidenciais. Through bipartisan work, including some of the most conservative members of the United States Congress, a bill was crafted, which we supported, which I support, and Donald Trump got word of this bill that would have contributed to securing our border, and because he believes that it would not have helped him politically, he told his folks in Congress, don't put it forward. He killed the bill. Como a campanha de Harris visa diretamente a classe média norte-americana, a candidata revelou que quer criar aquilo que chama de economia de oportunidades. Which include what we're going to do to bring down the cost of everyday goods, what we're going to do to invest in America's small businesses, what we're going to do to invest in families. There's the work that we're going to do that is about investing in the American family around affordable housing, a big issue in our country right now. A candidata foi criticada pelos republicanos, que dizem que durante a entrevista Harris procurou obter um consenso geral, parecendo mudar de opinião sobre questões fundamentais como a imigração e as alterações climáticas. 6,5 toneladas de cocaína foram apreendidas pela Polícia Judiciária, 65 milhões de potenciais doses individuais que teriam como destino o mercado dos europeus. 3 homens foram detidos, suspeitando-se que façam parte de uma organização criminosa transnacional. Esta droga não tem por destino final o nosso país, tem por destino outros países do continente europeu e, de acordo com os nossos dados também, naturalmente, tendo em conta a quantidade e todo o circunstancialismo que rodeou estes transportes de droga para território nacional, estamos naturalmente a falar, a responsabilidade por estas importações é de uma rede criminosa, de um grupo criminoso transnacional com ligação a vários países.
que tem capacidade. A Operação Tártaro decorreu durante 2 meses, onde foram efetuadas apreensões de droga em diferentes zonas do país. Vários objetos e documentos foram confiscados durante as buscas, nomeadamente automóveis topo de gama. Foi declarado o estado de emergência numa região grega devido à presença de milhares de peixes mortos. Foi no porto de Volos, no centro do país, que toneladas de peixe de água doce deram à costa já sem vida, depois de terem sido deslocados do seu habitat. As cheias do ano passado fizeram com que os peixes de água doce arrastados para a água do mar tivessem morrido. Especialistas dizem que o fenómeno aconteceu por não ter sido colocada uma rede na foz do rio. Βρισκόμαστε σε συνεργασία με όλο τον κόσμο που θέλει να βοηθήσει να φύγει αυτό το φαινόμενο, να τελειώσει όσο το δυνατόν συντομότερα. Ο Περιφερειάρχης μας ζήτησε την κήρυξη του νομού σε έκτακτη ανάγκη. As autoridades da região recorreram a arrastões de pesca e máquinas de terraplanagem para retirar os peixes das águas, que serão depois levados para um crematório. O presidente da Câmara de Volos acusou as autoridades de serem muito lentas na sua atuação. Numa conferência de imprensa afirmou também que o mau cheiro era insuportável e avisou que os peixes em decomposição poderiam causar uma catástrofe ambiental. Além das preocupações ambientais, também há preocupações económicas, uma vez que a região, tipicamente turística, viu cair a sua atividade comercial cerca de 80% nos últimos 3 dias, principalmente o setor da restauração.